Hola, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos el género crónica. ¿Qué es la crónica? Vamos al concepto. Crónica es la denominación de un género literario. Características. 1. Los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron, a menudo por testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en característica 2, primera o en tercera persona. En la crónica se utiliza, característica 3, un lenguaje sencillo y directo, muy personal y admite un lenguaje literario con uso reiterativo de adjetivo para hacer énfasis en las descripciones. Emplea, característica 4, verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. Característica 5. La crónica lleva cierto distanciamiento temporal a lo que se le llama de escritos históricos. La literatura cronista no tiene el rigor metodológico de la historiografía científica. Sus pretensiones son otras muy distintas, por lo que su utilización como fuente historiográfica se hace con la prevención necesaria por los historiadores. Vamos para o português? As características. As características delas, a primeira. Os fatos são narrados, segundo a ordem temporal em que eles acontecem, ou seja, no transcorrer do tempo. E também temos outra coisa que faz parte da primeira característica, que é testemunhas presenciais, sempre são citadas, ok? Então, característica 2. Ela é narrada em primeira ou terceira pessoa. Lembrando que as características não estão numa ordem bonitinha, estão sim dentro de um texto, tá? Como vocês podem acompanhar pelo slide. Então, vamos lá. Na crônica, característica 3, se utiliza uma linguagem bem simples e direta, tá bom? Então, característica 4, ela utiliza-se de verbos de ação, tá? E apresenta referências tanto de espaço quanto de tempo. Característica 5, a crônica, ela leva certo distanciamento temporal, ok? Então, entre um fato e outro, há uma distância de tempo. Não é como a literatura cronista, que tem todo um rigor metodológico de acompanhamento temporal. Por isso, tá, que a crônica, ela, toda vez que ela é feita, ela é, vamos dizer assim, que revisada pelos historiadores para que não haja esse lapso temporal tão distante entre um fato e outro, ok? Vamos para o próximo slide. Vamos para os tipos de crônica. Tipos de crónica. Entonces podemos ver crónica y crónicas universales. Son dos tipos. En la Edad Media, el Renacimiento, la utilización de los términos crónica y historias es ambigua y equívoca y en la práctica intercambiable. Propiamente, los anales únicamente distinguen los hechos año por año, mientras que las crónicas son registros históricos en los que los hechos simplemente son registrados en el orden de su sucesión por un autor que es al menos parte contemporáneo de su sucesión porque la registra, ¿ok? El género de la crónica universal surge de la necesidad de introducir el relato cronístico, los orígenes del mundo y del hombre, según la Biblia. Continuando con la historia del pueblo elegido hasta el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo. Y el resurgimiento y expansión del cristianismo. Además, procura establecer sincronismos entre la crónica bíblica y la de los imperios antiguos, o sea, la de Grecia,
de Arcontes e Atenas e la de Roma. Vamos para o português? Então, nós temos as crônicas normais e as crônicas universais, tá? Na Idade Média e no Renascimento, a utilização do termo, tanto crônica quanto histórias, né, é ambíguo, ou seja, tem dois significados. Porém, era equívoca. E a prática, ela era, quando se tratava de crônica e quando se tratava de história, as pessoas poderiam trocar esses termos, né? E o que era errado. Porém, as pessoas continuavam com essa utilização, tá? Por exemplo, as crônicas anuais, elas são diferentes dos outros tipos de crônicas, porque as crônicas anuais eram feitas de ano após ano, né? E as outras crônicas não, como eu já falei antes, tinham um espaço de tempo entre uma e outra, tá? As crônicas anuais seriam como aquela programação que o jornal faz para pegar os fatos mais importantes no decorrer do ano, ok? Então, o gênero crônico universal, ele surge na necessidade de introduzir um relato do cronismo, ou seja, da sincronia dos fatos, né, como a origem do mundo, o homem, segundo a Bíblia, tá? Então, continua com o povo escolhido, até o nascimento, vida e morte e ressurreição de Cristo, ok? Então, na cronologia bíblica, também surgem os antigos impérios, como o da Grécia, né, Arcontes e Atenas e o de Roma. Vamos para o próximo slide. Mais exemplos de crônica, tá? Crónica general y crónica particular. Las crónicas que no tenían un propósito general, sino que se limitaban a reseñar cronológicamente acontecimientos destacables de un personaje concreto. Reciben a veces el nombre de crónicas particulares, con lo que se identifican con el género biográfico. Crónica particular es, por ejemplo, la de Pero Niño, llamada El Victorial, también de 1463. También una de las múltiples obras es El Cid. El Cid se denomina Crónica Particular del Cid de 1512 y ediciones posteriores. Vamos para o português? Tá? Mais exemplos de crônica. Gente, dessa vez não é uma crônica geral nem uma crônica anual. É uma crônica particular, ou seja, de um fato ou de uma pessoa em específico, tá? Então, nós temos dois exemplos, que seria Pero Niño e El Victorial, ok? E também nós temos El Cid, que é o nosso Dom Quixote, tá? Mais conhecido como El Cid Campeador, ok? Então, essas obras são particulares, contam os fatos e acontecimentos na vida de alguém em específico, ok? Vamos para o próximo slide. Crónica como género periodístico. Las crónicas son también un género periodístico. Se las clasifica como amarillas o blancas. Según el contenido, las amarillas tienen material más subjetivo y generalmente tienen la voz autorizada por una persona o ciudadano común. Las blancas usan material más objetivo y la voz autorizada es generalmente la autoridad o un profissional, etc. Vamos para o português? Crônicas dentro do gênero jornalístico, tá? Então, dentro do gênero jornalístico, nós temos dois tipos de crônicas, que são as amarelas e as brancas, tá? Segundo o seu conteúdo, elas são classificadas segundo o seu conteúdo. Então, para as amarelas, o material é mais subjetivo, não é tão direto ao ponto, e quem está dando
voz a esse tipo de crônica são pessoas comuns, pessoas normais. Já a crônica branca, né, que é conhecida como crônica branca dentro do jornalismo, ela é feita por um especialista ou uma autoridade profissional daquela área, ok? Próximo slide. Crônica histórica. Se entende por crônica histórica detallada de un país o región, de una localidad o de una época, de un hombre o de un acontecimiento en general, escrita por un testigo ocular o por un contemporáneo que ha registrado sin comentarios todos los pormenores, que ha visto, aún todo lo que se han sido transmitido, tales como por ejemplo las crónicas latinas de Flodoardo. Nosotros tenemos Canónigo de Reims y de Guillermo de Naymes, y las crónicas francesas de Froissart y Engrand de Morcellet. De todos los países europeos, los más ricos en crónicas son Francia, Espanha, Itália e Inglaterra, ok? Vamos para o português? Então, crônica histórica. O que é a crônica histórica? Né? Se entende por crônica histórica aquela crônica mais detalhada, aquela crônica cheia de datas, aquela crônica cheia de fatos que foi feita ou por uma testemunha ocular ou por alguém que participou de algum desses fatos. Então, vocês podem ver no slide, todos os nomezinhos que são difíceis de falar, estão tudo lá, tá? Então, são crônicas muito importantes. E os países europeus com mais crônicas são a França, a Espanha, né, a Itália e a Inglaterra, ok? Vamos para o próximo slide. Vamos para a atividade. Então, levando em consideração todo o que foi visto hasta ahora, contesta cada una de las preguntas abajo relacionadas. ¿Ok? 1. La crónica es denominación de. 2. El término cronos deriva del. 3. ¿Cuál es la primera característica de la crónica? 4. ¿Cuáles son la segunda y la tercera características de la crónica? 5. ¿Cuáles son la cuarta y la quinta características de la crónica? Y 6. ¿Cuáles son los tipos de crónicas citadas? Vamos para o português. Primeiro, já vou colocar a pergunta junto com a resposta, ok? A crônica é denominação de. Resposta: gênero literário, ok? 2. O termo cronos deriva de. Resposta: deriva del griego. 3. Qual é a primeira característica da crônica? La primera característica es: los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron, ou seja, os fatos são narrados segundo a ordem temporal em que eles acontecem, ok? 4. Quais são a segunda e a terceira características da crônica? Então, a segunda e a terceira característica da crônica são narrativa em primeira ou em terceira persona, linguagem sencillo e direto, ou seja, narrativa em primeira ou em terceira pessoa e linguagem simples e direta, ok? 5. Quais são a quarta e a quinta características da crônica? Quais são as quarta e quinta características da crônica? Resposta: 4. Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. Emprega verbos, utiliza verbos de ação e apresenta referências de espaço e de tempo. Característica 5. La crónica lleva de cierto distanciamiento temporal a lo que se llama de escritos históricos. A crônica leva distanciamento temporal do que nós chamamos de escritos históricos. 6. Quais são os tipos de crônica acima citados? Quais são os tipos de crônica citados anteriormente? Resposta:
crónica universal, cronología bíblica, crónica general, crónica particular, género periodístico y crónica histórica. Crónica universal, cronologia bíblica, crônica geral, crônica particular, gênero periodístico, que seria gênero jornalístico, e crônica histórica, ok? Então, essa é a resolução da nossa atividade. Consideraciones finales, estructura de la crónica, como ustedes pueden acompañar. Se puede comenzar la crónica diciendo sobre lo que se va a tratar. Se puede contar cómo el narrador se preparó para el evento, dar sus impresiones sobre el lugar donde se desarrolla e comentar sobre personas diferentes. Ou seja, você pode começar a crônica, né, dizendo do que vai tratar, pode contar como o narrador se preparou para este evento, dar as suas impressões e comentar sobre as personagens, ok? Então, para esta e qualquer outra aula que vocês queiram acompanhar, não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque, ok? Então, hasta la próxima!